manter abrigo nos nossos corações. Tá ligado? Tá ligado? Tá? Perfeito. Alô, alô. Alô? Ok? Só levantar mais. Isso. Eu falei com o Luiz que eu sou do tempo do gritofone. Então, se isso aqui não funcionar, vai no grito mesmo. Meu irmão que está lá na porta vai mandar diminuir o volume, porque a gente grita muito. Mas eu estava desejando realmente que o olhar de Jesus encontre e abrigue nossos corações. Porque tem um ditado popular que diz que água mole em pedra dura. Aí uma benfeitora, Marlene Nobre, ela mudou um pouquinho esse conceito. Ela disse para a gente que nós devemos desejar que as gotículas de amor de Jesus caiam na dureza dos nossos corações, porque fará um côncavo aonde esse olhar irá se abrigar. E com isso nossos corações serão mais fraternos, mais amorosos, mais caridosos. Porque vir na casa de Elixir de Silva, a gente sente esse carinho. Sabe? Eu sou um espírita chorão. Tem vergonha nenhuma de fazer isso. De falar, se tiver que chorar, eu vou chorar, vocês vão ver. Eu não embargo a voz, não, mas eu choro mesmo. Porque a doutrina é um misto de alegria e sensibilidade. Porque, em função das épocas passadas, você já viu que a foto de Kardec, uma pessoa se estuda, né? Porque naquela época era falta de respeito sorrir na rua. Kardec era professor do ensino fundamental. Ele deixou de dar aula em nível universitário porque ele entendeu que não adianta você querer educar o jovem se não educar a criança. Então ele optou, como ele aprendeu em Iperdã, a buscar na essência, na infância, a alegria de estudar. E na sala de aula de Kardec era uma revolução danada, porque ele sentava no chão com as crianças, ele ia para o pátio mexer na terra, para as crianças entrarem em contato com a natureza. E ele provocava gargalhadas nas crianças. Quando você lê isso na biografia de Kardec, de Marcel Sotomayor, você começa a falar, esse cara está viajando na maionese. Kardec é aquele homem sério. Sério, porque era da natureza. Hoje em dia, se o sorriso não faz parte da nossa existência, a gente, Paulo de Tarso fala que nós andamos acoplados por uma nuvem de testemunhas, não é? Mas ele não alerta se a nuvem de testemunhas é composta por aquelas nuvens brancas, pontinhos luminosos, ou aquela da família Adams, né? Cheia de raios e trovões. O que vai determinar a testemunha, a nuvem de testemunho que me acompanha? A minha forma de ser, a minha essência. E Evangelho nos fala, na tradução grega, que Evangelho é boa nova. Alguém traz uma boa nova triste? Não, a gente fala lá que é má notícia, não é? Boa nova é alegria, Evangelho é alegria. Grande maioria dos participantes de casa espírita já estão com o cabelo branco, com exceção das meninas que têm um DNA diferente, não embranquece o cabelo dela, não. Mas a gente do menino embranquece. E se nós já temos a proximidade da idade avançada, ainda vai ser aborrecido. Cara feia. Não, dentro de casa espírita não pode rir, mas pode falar mal dos outros. Criticar a roupa dela não muda. A camisa está amarrotada. É minha mulher, que é culpa da mulher, né? Por que a culpa não é do homem? O homem que tem a obrigação de se cuidar, de não ficar na dependência total da mulher. Eu sou feminista, vocês me desculpem, eu sou feminista, tá? Eu tenho biologicamente 4 filhas e uma esposa. Eu não sou doido de falar mal de mulher. Eu estou sempre do lado dela. E na casa espírita, quem é a maioria? Mulher. Imagina se casa espírita fala, só vai ter homem aqui, só está no trabalhador. Que o homem não quer lavar copo, não quer lavar banheiro, varrer o chão. Então, não, nós temos que entender que a proposta que a doutrina nos traz é uma proposta de uma alegria saudável. Porque você tem a alegria que vira euforia, aí você perde equilíbrio. Mas a alegria saudável, não.
aquela em que você consegue transformar uma palestra no domingo de manhã, não é? Para vocês aqui, um sol escaldante, para mim, eu estou pensando na Barra da Tijuca, sabe, Grumari, Copacabana, pensando numa praia. Então, se você não vir aqui com o sentido de ser alegre, de olhar um para o olho do outro, e puxa, que bom que você está aqui, transformar isso em felicidade, a gente está deixando a desejar. A página de hoje, ela veio a calhar para o tema que nós propomos no estudo de hoje, que está lá no livro Religião dos Espíritos, que é uma obra que Emmanuel faz comentários acerca do livro dos Espíritos. E Emmanuel escolheu a questão 838 do livro dos Espíritos, onde Kardec questiona os benfeitores. Toda religião é boa, mesmo que pratique o mal? Olha a pergunta de Kardec. A cultura francesa da época, a cultura europeia da época, era muito associada ao positivismo de Auguste Comte. E o professor Ribário era um pouco ligado ao positivismo de Auguste Comte por não entender a proposta um tanto quanto rigorosa da Igreja Católica, da Igreja Protestante, que tinha os embates constantes. Lembramos da noite de São Bartolomeu, na morte, no ataque às igrejas protestantes, onde morreram cerca de 120 mil protestantes na França. 120 mil protestantes. Que horror! Muitos espíritas são oriundos de lá, dessa época que nos traz triste recordação. Então, o professor Rivail tendeu um pouco para o positivismo de Auguste Comte. Então, quando ele faz essa pergunta, por quê? Porque várias culturas têm vários entendimentos acerca da finalidade da religião, que é religar o homem à divindade. A ideia de um Deus único era uma ideia ainda que não fazia parte de um conceito muito bem estabelecido na Europa. E existia muita controvérsia em relação a isso. Embora tivesse conceitos filosóficos e religiosos que promoviam algumas dissensões entre a sociedade. Então a pergunta de Kardec é muito pertinente. Toda religião é respeitável, mesmo que pratique o mal? E os benfeitores respondem a Kardec que a religião tem a finalidade de extrair a melhor parte do homem. Então, se ela encaminha o homem para uma relação equivocada na sociedade, ela tem que ter muito mais cuidado em você processá-la. E aí, Emmanuel, pegando essa pergunta, ele nos traz o tema doutrina espírita. No livro Segue-me, Emmanuel tem uma frase, no final da mensagem, que ele fala assim: a doutrina espírita nos solicita uma espécie permanente de caridade, que é a sua divulgação. E divulgar a doutrina espírita não é ir para as praças com o Evangelho segundo o Espiritismo na mão, falar que bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Não. Não é trazer a informação literária. Você divulgar a doutrina é pelas suas atitudes. Isso que vai nos diferenciar, que é baseado naquilo que Jesus fala. O mestre pergunta aos discípulos: vocês creem em Deus? E os discípulos disseram: sim, mestre, cremos no Deus de Abraão, de Jacó e de Davi. Aí Jesus falou: Satanás também crê em Deus. Faz a vontade de Deus que os diferenciará do inimigo, do opositor. E Satanás, sabemos, com o auxílio da doutrina, que não representa uma figura que seja o representante de todo o mal da terra, mas sim a ideia da oposição. Isso fica muito claro para a gente numa outra passagem do Evangelho, onde Jesus pergunta aos discípulos: que dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles respondem: uns dizem que é Jeremias, Elias, ou João Batista ressuscitado, ou um dos profetas. E Jesus pergunta: e vocês, que dizem que eu sou? Pedro se levanta e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus fala: bem-aventurado és tu, Simão, porque não foi nem a carne nem o sangue que
te revelou isso, mas o Pai que está no céu. Show de bola. Agora, quando quer que eu dar uma mensagem, fala assim, o Luiz está realizando um trabalho muito importante na casa. Essa eu gravei, vou passar para todo mundo. Né? Pedro ficou aqui também. Passado um tempo, Jesus fala assim, eis que é chegado o momento de ir a Jerusalém, aonde o Filho do Homem será entregue na mão dos seus inimigos. Pedro levantou, puxou a faca que estava na cintura e falou, tu não vai para Jerusalém para ser preso? Você não vai, Jesus. Eu defenderei você com a minha vida se for preciso. Jesus olha para Pedro e fala, afastai de mim, Satanás, porque só compreende a vontade dos homens, e eu vim a cumprir a vontade de Deus. Se Pedro foi a voz da espiritualidade superior, quando deu a definição de quem é o Jesus, também serviu como a voz daquele que se opõe ao processo da tarefa da missão do Cristo. Então nós temos que ter a compreensão que buscar a doutrina não é uma forma de viver. Olha lá, eu sou espírita, eu não faço o que aquele faz. Passamos às vezes, aqui em Teresópolis eu não sei, mas lá no Rio ainda é costume ver oferendas aos irmãos de matrizes africanas. E aí, olha que absurdo, ainda estão presos a isso, mas não fala mal disso. Não deseja mal àqueles que contrariam ele. Porque o que vai me caracterizar, a minha condição de espírita, é a proposta de Kardec no Evangelho. O verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Eu sou doido para domar a má inclinação dos outros, mas a minha eu justifico. Então a proposta da doutrina é essa transformação íntima. Sabe? A minha mãe, já na espiritualidade, ela tinha uma expressão muito conhecida antigamente, que ela, quando eu começava a falar mal na vida de alguém, e a coisa mais legal que tem, mais gostosa, né? Porque aí você esquece, ninguém olha pra tu, você tá falando daqui dos outros, a gente sabe o que o outro faz. A minha mãe falava assim, macaco, olha o teu rabo que lá vem o trem. Então, se você começa a querer ser espírita para analisar comportamento, você está no caminho errado. O ser espírita é analisar o teu comportamento, trazendo para a sua percepção aquelas atitudes que vão contra a proposta do Evangelho. Jesus nos orienta. A maior exemplificação para o Evaldo de empatia é essa frase do mestre. Fazei ao vosso semelhante aquilo que gostaria que lhe fosse feito. E hoje, muitas vezes, nós percebemos a empatia como uma forma sutil de não se envolver na dificuldade de ninguém. Puxa, você não sabe o que eu estou passando, porque meu filho isso, meu marido aquilo, minha esposa aquilo. Eu sei como é chato, né? Mas faça o culto no lar e sai correndo. Nem a caridade da escutatória nós oferecemos muitas das vezes. Então, empatia, para mim, é a proposta do mestre. Não faça o teu semelhante aquilo que não gostaria que lhe fosse feito. Porque ninguém é capaz de avaliar a cruz de ninguém. Eu sei o que você está sentindo, é mentira. É mentira. Eu passei pela experiência de devolver uma filha à espiritualidade. Mas não quer dizer que eu sei a dor de todo mundo que passou por essa situação. Eu não sei. Eu imagino a dor, saber eu não sei. Então a proposta da doutrina é que você comece a entender. Eu não sou consultado. Mas dá para chegar amanhã. Dani que trabalha, adorando, mas eu não falei. Ah, tá, 11 horas. Não, tá bom, 11 horas de qualquer dia. O que o senhor Emmanuel vem nos trazer nesse sentido de analisar qual a nossa conduta diante da doutrina. O título da página é Doutrina Espírita. Aí eu vou ler alguns trechos, porque eu adoro dividir problemas, sabe? Eu li o texto, eu estava na cara. Levanta, vai e leva uma banda. Ele começa assim, toda doutrina, toda crença, é respeitável. No entanto, se buscastes a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade.
fidelidade, ser fiel a, ter o compromisso da fidelidade. O que Emmanuel está propondo para a gente? Alguém aqui nunca leu o Evangelho segundo o Espiritismo? E pode acontecer. Não é tom de crítica, não. Às vezes está chegando agora no conhecimento doutrinário, não teve oportunidade ainda de ter as obras do Pentateuco. Mas se alguém aqui não teve oportunidade de ler essa obra basilar da nossa doutrina, eu compreendo que não vai ter a noção do que é a proposta da doutrina espírita em relação ao Evangelho de Jesus. Lá na introdução do Evangelho, que Emmanuel fala sobre o objetivo da obra, ele diz que a doutrina espírita, o Evangelho pode ser analisado em 5 aspectos. O aspecto histórico, o aspecto que levou aos dogmas da Igreja Católica, o aspecto da época de Jesus, da tradição dos povos, e finalizando ele fala que o aspecto moral da doutrina do Cristo. É essa a base que nós temos de conceito moral do Evangelho de Jesus. E nesse sentido, a doutrina me propõe que eu só posso me arvorar em procedência da doutrina espírita a partir do momento que eu começo a promover a minha transformação moral. Quando alguém chega perto de você que não te vê há muito tempo e fala assim: ô fulano, tu não mudou nada. Evidentemente que a gente leva em alguns aspectos para a questão física, né? A barriga continua a mesma, tá? Falta de colágeno, né? Eu não mudei nada, graças a Deus, né? A gente fica feliz. Agora, quando falou, fala assim: você não é mais o mesmo. Porque você hoje é capaz de ouvir certas situações e atitudes completamente diferentes que você tomava há 10, 15, 20 anos atrás, ontem. Então é esse o objetivo dessa transformação que a gente vai promovendo, que nos torna fiéis à doutrina. Porque, repito, o verdadeiro espírita é aquele que promove a sua transformação moral e os esforços que emprega para domar as más inclinações. O verdadeiro espírita não é para a gente ainda, entende? Nós estamos promovendo essas situações para que, quem sabe, na próxima 15ª existência, nós tenhamos a possibilidade de nos colocar na condição de verdadeiro espírita. Porque a proposta da doutrina não é uma transformação imediata. Antigamente tinha uma propaganda: os seus problemas acabaram, organizações tabajaras. A doutrina não tem essa proposta do plim-plim-plim, você era assim, agora é assado. Não, é uma construção diária, sabe? Eu moro num prédio de 10 andares, aí você entra no elevador, eu moro no 10º andar, entra no elevador, falta luz. Eu tenho 2 opções: sentar e ficar vendo o WhatsApp, ou ficar falando mal do síndico. Mas ele não é o dono da companhia elétrica, ele também está sofrendo a sanção. Então, quando eu entendo que eu sentar lá, eu boto lá uma música espírita, uma palestra espírita, eu já fiquei 40 minutos dentro do elevador, dá um tempo de uma palestra, né? É o desconforto que eu estava com a minha cachorrinha, e ela ronca muito, sabe? E ela não estava interessada na palestra do Haroldo que eu estava assistindo. Mas você sempre tem 2 opções em todas as circunstâncias da sua caminhada. Então, se você quer ser fiel à doutrina, a tua proposta tem que ser de mudança. Sabe? Tem um irmão, pastor evangélico, Cláudio Duarte, eu assisto muitas pregações dele, porque eu aprendo muito com ele. Ele fala que o nosso irmão protestante, eles entendem que o batismo é imersão na água, né? E ele fala que quando você emerge alguém na água para o batismo, quando sai da água é uma nova criatura. O homem velho ficou lá. Ele falou que todo dia tem que mostrar o homem velho na piscina, que senão ele vai afogar de novo o homem velho lá. Porque nós não fazemos modificações repentinas, a não ser que sejamos psicopatas. Porque o psicopata, ele muda o comportamento dele de uma forma absurda e de imediato. Não é, graças a Deus, o nosso caso. Então, a fidelidade à doutrina está no nosso comportamento, dentro de casa.
O melhor lugar para ser espírita é dentro do centro espírita. Se o irmão lá vem andando, pisa no pé do irmão ali, o senhor que levou o pisão, eu botei meu pé embaixo do teu, nem olha como é que eu sou distraído. Está no centro de Teresópolis. Está vindo a pé, porque o celular está sem sinal, não deu para chamar o Uber. Está esquecido rápido, fulano está andando aí, vai pedir carona. Mas chega aqui e abraça todo mundo. Então o melhor lugar do mundo para ser espírita é dentro da casa espírita. Mas aonde o Evaldo é o Evaldo? Dentro de casa. Minha esposa, meus filhos, meus sogros, até cunhado entra nessa banca. Tá? Porque é onde eu tenho a minha realidade. Qual a proposta do médico? Felipe, um dos discípulos, pergunta: mas aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou nos campos? Porque Felipe foi inteligente na pergunta. Porque Jesus, no templo de Jerusalém, ele não pregou. Mas na sinagoga de Cafarnaum ele pregou. E ele reuniu o povo aonde? À beira do lago de Genezaré, no campo. Felipe fez uma pergunta bastante coerente. Mas Jesus, conhecendo a alma humana, o que o mestre propõe? Quando quiseres orar ao Pai, recolha-te ao silêncio do teu quarto. E aí vem a encrenca. E o Pai que tudo vê, já parou para pensar nisso? Aquele momento que você está falando mal do teu irmão, da tua mãe, do teu pai, do teu filho, você está pensando, Deus está vendo. E como é que você depois fala: Pai, perdoa, meu Deus, que eu estou querendo acertar, mas fulano não me ajuda. Não é fulano que tem que me ajudar, sou eu mesmo. A proposta de transformação é íntima. Quando Jesus nos convida: aquele que quiser vir após mim, negue a si mesmo, é individual. Por mais que eu ame minhas filhas, minha esposa, meus irmãos, eu não mudo o conceito de nenhum deles se eles não quiserem mudar. Então essa fidelidade que Emmanuel nos propõe é no sentido do exercício dos conceitos que a doutrina me propõe. Não é, e isso daí, gente, não se torna público. Tenho certeza disso. Não se torna público. É íntimo. Sabe uma expressão, eu não sei bem o que ela significa, mas eu vou repetir por questão de estudo, né? Consciência tranquila. Sabe? Aquilo que você tem certeza que você fez o que era necessário fazer. E todo mundo está te olhando de cara feia, mas você e vai em frente. É o objetivo que a doutrina deseja de cada um. E hoje, o que para mim representa ter consciência tranquila, amanhã já pode ser motivo de mudança. É essa a proposta da doutrina. Aí, Emmanuel traz aqui uma outra que eu aborrei essa daqui. Aqui na frente. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Porque a doutrina nos esclarece que não existe a figura do demônio, do Satanás, não é? Até o conceito hoje da denominação de obsessor está mudando. Por quê? Porque Emmanuel fala para a gente que o obsessor de hoje será o benfeitor de amanhã, pela proposta de renovação que o Evangelho nos traz. Então, aqui, quando ele fala que toda religião exorciza os espíritos infelizes, a doutrina espírita acolhe os espíritos infelizes, dando a eles a oportunidade de mudança, não é? Desde que ele não me assalte, desde que ele não roube meu celular, desde que ele não cometa nenhum crime que eu tenha conhecimento, porque aí eu tenho certeza que esse espírito, quando desencarnar, ele vai para o plano primitivo, ele vai ser expulso da Terra, porque a Terra não comporta mais espíritos assim. É um exorcismo. É um exorcismo. Por quê? Porque quando eu analiso dessa forma o comportamento dos irmãos que ainda envereda pela prática do mal, eles não têm o conhecimento que eu tenho. Eles não têm. Os erros que eu cometo à luz do Evangelho também me qualifica para ser expulso para outro planeta. Porque o Evangelho que fala: bem-aventurados os mansos,
todos herdarão a terra. Quem podemos, quem de nós pode afirmar que é manso, é detentor da mansuetude? Então, como o Emmanuel fala aqui, ele nos dá um puxão de orelha. Não é que ele está dizendo, está vendo bem que o espírito é melhor que todo mundo, não. Não sei se aqui participo de reunião mediúnica, mas quando eu participo e que vem um irmão que com tendências ainda à prática do mal, alguns ficam com medo, né? Porque acham que se for orientar o espírito, depois ele vai ter que seguir lá fora, sabe? Isso não é fidelidade à doutrina. Nós estamos numa casa séria, cujo objetivo é o amparo aos necessitados, a começar de nós mesmos. Então, quando Emmanuel fala essa questão do exorcismo é o quê? Você expulsar de perto de você algo que no seu conceito lhe faz mal. A ideia básica é essa. E se quando eu digo que o espírito que não está fazendo as coisas na vida social, no meu conceito, ele tem que ser expurgado com um plano primitivo. O expurgo por plano primitivo é uma proposta da misericórdia de Deus, sem dúvida. Sem dúvida. Porque se eu ainda me alimento com a prática do mal, eu gero dificuldade de transtorno para quem está ao meu lado. Recentemente tivemos um noticiário daquelas operações policiais, né, onde cento e poucos irmãos desencarnaram. Quem de nós lembrou de fazer uma prece pelas mães daqueles irmãos? Eu ouvi, com tristeza, comentários. Morreu pouco. Não era de pessoas distanciadas do movimento espírita, não. Morreu pouco. Na nossa casa de trabalho, lá em Jacarepaguá, é muito próximo da Cidade de Deus, muito próximo mesmo. Então, é muito comum que os irmãos dependentes químicos, basicamente de crack, em situação de rua, batam a nossa porta. E nós oferecemos uma água gelada, porque num calor uma água gelada faz uma diferença danada, né? Uma água gelada, um biscoito, e quando possível, R$2. Quando possível. Por quê? Porque ali perto tem um mercado que 5 pãezinhos de sal custam R$2. E sabe como é que eles apelidaram esses R$2? O 2 da fé. Porque eles não conseguem comprar droga. Uma pedra de crack lá custa R$2. Eles não conseguem comprar uma pedra de crack com aqueles R$2. Eles falam que até tentaram. Alguns tentaram. Chegaram, mas a mão começa a tremer, aí eles voltam e compram doce. Porque o dependente químico baixa muito a glicose, né? Então ele precisa de algo doce para poder melhorar um pouquinho. Bate a nossa porta lá diariamente 10, 15 irmãos nessa busca. E lá nós abolimos o adjetivo de cracudo. Abolimos. Porque se fosse meu filho nessa situação, eu não ia gostar dessa terminologia. E se eu, que tenho tanta dificuldade, não iria gostar, eu fico imaginando a mãe e o pai dele, sabe, ouvindo isso em relação ao seu amor. É amor de alguém. É amor de alguém. Então, nós buscamos ser fiéis à doutrina espírita da forma que nós cuidamos daqueles que não têm ainda o entendimento que nós já temos. Isso é não exorcizar, é não expulsar de perto de você. A casa espírita ela tem como finalidade básica a prática da caridade. É fora da caridade que não há salvação, não é fora do espiritismo. O Chico fala, se a proposta fosse fora do espiritismo não há salvação, eu buscaria outro caminho. Mas o que me pegou no espiritismo é que é fora da caridade que não há salvação. Então nós temos que caminhar dentro desse conceito de fidelidade em relação àqueles que batem a nossa porta. Por que um trabalhador da casa, um frequentador da casa, ele não tem a necessidade do carinho, do afeto? O nosso benfeitor uma vez nos deu uma mensagem que eu confesso que às vezes eu fico com vergonha dos meus pensamentos em relação à proposta da espiritualidade.
que ele falou, é muito comum nós vermos aqui os irmãos que chegam à casa para assistir uma palestra, participar de um estudo, é muito comum ver eles sendo agraciados com a flor de um sorriso, de um abraço. É muito bonito isso. Mas por que não guardar o espinho para os trabalhadores? Que é o tal de um criticar o outro, por não ter a paciência, o carinho um com o outro. Somos, caso não lembrem, não vou lembrar, me permite a petulância, mas somos participantes de um plano de prova e expiação. Não tem espírito puro que você tem aqui na casa. Eu estou doido para ver um de perto. O espírito, levanta a mão quem acha espírito puro. Sabe? Não temos. Nós somos espíritos ainda com uma dificuldade de autocompreensão. Porque a partir do momento que eu não busco me entender, a possibilidade de entender o próximo é perto de zero. Então, se eu tenho a possibilidade de, chegando um irmão pela primeira vez, eu senti a vibração de Aristides Silva para eu abraçar aquele irmão, agradecendo a visita dele. E aquele que é da casa, eu só tenho o olhar da crítica, não é ser fiel à doutrina. Chico, lá em Uberaba, ele promovia aos sábados, tinha o estudo da sombra do abacateiro, lá em Uberaba, que era no terreno do lado do centro da União Espírita Cristã, lá de Uberaba. E ele fazia a reunião. Depois do abacateiro, ele servia um sopão, muito conhecido lá na região. Só que o preparo do sopão acontecia na sexta-feira. Era feita uma convocação e alguns irmãos lá ajudar a preparar. E o Chico estava lá na tarefa e ele olhou que tinha um irmão num campo descascando um saco de batata. E o irmão chorava, foi descascar a batata. E o Chico falou, mãe, se fosse cebola a gente entende, né? Agora chorar com batata. Chico disfarçou, falou com um, falou com o outro, até que ele chegou próximo do irmão, sentou-se do lado do irmão, pegou uma faquinha, a colaboração da tarefa, sabe? Eu chego aqui e vejo uma pessoa aí, quando as cadeiras todinhas para varrer. Aí eu chego para bater papo. Sabe? Eu não pego uma vassoura também, não. Eu chego para bater, fulano, tu viu aquele negócio que ontem, que não tem que... Eu não faço, eu tiro outro da tarefa, né? Aí o Chico foi, sentou do lado, pegou uma faquinha, começou a descascar a batata. Ele falou assim, meu filho, eu tenho que fazer se era batata ou era cebola. Você está chorando tanto. Aí ele falou assim, Chico, não é para meu, não. Eu sou assim mesmo, esquisito. Aí o Chico falou assim, eu também sou, que eu choro, toma. Ele, não, Chico, é que eu estou aqui, você chamou, né, para ajudar. E lá em casa, meus meninos não tem nada para comer, não. Nada para comer. Eu estou aqui fazendo minha oração, pedindo os espíritos, para me ajudar a arrumar um trabalho, né, Chico? Para levar um pão para casa, né? Aí o Chico falou que ele sentiu uma vergonha absurda. Porque aquele irmão frequentava a casa e ele não observou o irmão nas necessidades dele. Nunca o chamou para conversar, para saber, porque a gente percebe o olhar de tristeza. Graças a Deus já percebemos, não é? Olhando para a pessoa, você percebe que a pessoa está com alguma dor. E não custa nada você falar, estou aqui. Eu costumo dizer, eu falo assim, a minha orelha, ela é grande, dá para ouvir, sabe? Às vezes a pessoa não quer solução, ela quer audição, sabe? É só isso. Aí o Chico levantou e falou, para tu. Todo mundo ouviu, estava aquele vozerio, parou de falar, o Chico falou assim, fulano, prepara uma bolsa. Ela fala, Chico, tem bolsa não, tem saco de batata vazio, pega aí. Bota um cadinho de cada coisa aqui e vai lá na geladeira, que deixaram lá um pedaço de carne para poder fazer a sopa, traz aquele pedaço de carne também. Aí uma irmã do lado, Chico, aquela carne, pegou na mão dela para calar a boca. E era carne para ele. A carne da sopa já estava lá separada. Aí a moça foi lá, pegou, ele botou dentro daquele saco de batata, falou, meu filho,
A primeira caridade é feita dentro de casa. Vai para a sua casa, prepara uma janta para os seus filhos. O homem, lógico, chorou muito mais do que estava chorando. Mas é olhar um para o outro dentro da casa que vai fazer a diferença. É isso que Emmanuel pede, essa fidelidade, sabe? Não é olhar para... Ah, não, mas eu vejo ela todo dia. E todo dia é a mesma pessoa. Sabe? Vivenciar a doutrina espírita, Emmanuel fala aqui adiante, ó. A doutrina espírita é em si a liberalidade e o entendimento a quem julgue seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. O que Emmanuel está falando? Nós somos oriundos de conceitos filosóficos e religiosos na base de cada um por si, Deus por todo. O espírita não. Ele tem que estar integrado na casa que ele participa, se preocupando um com o outro. Porque é muito comum falar, oh, meu irmão, minha irmã, mas chegou na porta ali e voltou a ser estranho. Voltou a ser estranho. Então nós temos que trazer hoje, tem uma mensagem do benfeitor que diz o seguinte: provavelmente, porque não existe uma determinação coletiva, né? Provavelmente nós que hoje militamos dentro do conceito filosófico da doutrina espírita, seja a primeira existência no contato físico com a doutrina espírita. Provavelmente. Nós temos atavismos anteriores dos nossos irmãos católicos, dos nossos irmãos protestantes, hinduístas, os budistas, taoístas, de vários conceitos filosóficos e espiritualistas. Mas com a doutrina da doutrina espírita é a primeira oportunidade. Então, por que eu vou repetir os erros que eu cometi ontem? Por que eu não crio uma nova dinâmica na minha caminhada à luz da doutrina que me esclarece? Kardec fala para nós, no que é o Espiritismo, que não é o objetivo da doutrina angariar prosélitos, angariar seguidores. Olha, um vizinho meu aqui, olha, está muito ocupado da vida. Eu tenho que levar ele para o centro. Por que você não traz o centro para dentro da sua casa? A proposta da doutrina de implantação do estudo do Evangelho no lar visa o quê? Eu trazer a espiritualidade que me acolhe no Aristides Silva para dentro da minha casa. Mas para isso, o meu comportamento tem que ser semelhante ao que eu tenho aqui em casa. O sorriso fácil, o ombro amigo. Sabe? Tem que ser aqui, mas tem que ser na minha casa também. Ele fala assim, mano. Significa assim a doutrina espírita que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância e nos crimes do pensamento. O Espírito conhece a gente. André Luiz fala para a gente, em Mecanismo da Mediunidade, que o pensamento ele cria um quadro mental que é plasmado na espiritualidade. Ah, Evaldo, todo espírito consegue ler os nossos pensamentos? Não. Não, senão seria um desespero enorme para nós. Os espíritos que se comprazem com o meu pensamento têm acesso a esses pensamentos. Então, quando eu começo a pensar negativamente sobre mim ou sobre o próximo, é o meu mentor que vai estar perto de mim? Tem uma expressão na filosofia popular que diz: a palavra vale prata, o silêncio vale ouro. Mas silenciar a boca não é tão difícil assim. Agora, silenciar o pensamento. Eu adoro dividir entrega, sabe? Tem um ditado popular que fala: diga-me com quem andas, que eu direi quem tu és. Doutor Bezerra mudou esse pensamento. Ficou mais fácil agora. Ficou mais fácil. Diga-me o que pensas, que eu direi com quem tu andas.
Olha, foi uma crise da minha existência ter ouvido isso, porque agora eu tenho que vigiar meus pensamentos. E é uma ação individual. Esses pensamentos eu tenho que vigiar dentro da casa espírita também. Dentro da casa espírita também. Por quê? Porque eu, de acordo com aquilo que eu emano para a espiritualidade pelo meu pensamento, quem eu estou atraindo para perto de mim, baseado na orientação do Dr. Bezerra? Quem eu estou atraindo? A gente ouve muito falar do encontro de Chico pela primeira vez com Emmanuel, lá no açude do Capão, lá em Pedro Leopoldo, que era o local que o Chico ia no final da tarde para fazer as orações dele. E algumas vezes levavam 2 ou 3 senhoras para acompanhá-lo nas orações. E Chico relata que, em determinado momento, ele estava na época com 21 anos. Ele sentiu uma presença de um espírito de muita elevação. E ele, pela mediunidade intuitiva, não pela visão, mas pela vivência intuitiva, ele percebeu que o espírito era uma figura humana, de um homem já de idade avançada, e tinha no peito uma cruz de luz. E o irmão falou: temos uma tarefa a desenvolver nessa tua existência, para isso tu reencarnou. Você aceita? Aí Chico falou: se não me faltar amparo dos benfeitores, eu aceito. Aí Emmanuel falou para ele: isso não lhe faltará. Estaremos ao teu lado em todos os momentos da tua caminhada. Mas para tanto é necessário 3 advertências que eu lhe trago. E ele falou: sim, senhor. Ele falou: disciplina, a segunda, disciplina, a terceira, disciplina. A gente romantiza essa resposta aqui, Emmanuel. Romantiza. Porque disciplina, aí eu já tive a petulância de falar que eu sou disciplinado. Na minha ignorância, eu sou disciplinado. Só que a Sueli Caldas Schubert, lá de Juiz de Fora, obrigado. Lá de Juiz de Fora, desencarnou ano retrasado, ela fez um estudo sobre essas 3 questões da disciplina que o Espírito propôs a Chico. E quando ele falou, Chico perguntou o nome dele, ele falou: pode me chamar de Emmanuel. Né? Foi a primeira intercorrência entre ele e Emmanuel, e depois que houve aquela proximidade mais intensa. Ela diz que a disciplina estão dissolvidas em 3 ações. A primeira disciplina é assiduidade e pontualidade. E ela explica: assiduidade não é vir nas reuniões programadas. É você se preparar para vir para as reuniões programadas, para você estar aqui por inteiro. Não estar aqui dividido. A pontualidade não é chegar na hora exata, é você chegar aqui e ficar aqui dentro. Será que eu fechei essa janela? Ih, esqueci de botar água para o cachorro. Caramba, e agora? Você está onde? Você está aqui? Ou está aonde o seu pensamento ficou preso? Então a pontualidade é a forma como você conduz a tua estada na tarefa que você se comprometeu a estar presente. Isso é a primeira disciplina. A segunda disciplina é seguir a orientação do Espírito de Verdade dada a Kardec, lá no capítulo 11. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não é deixar para estudar nos cursos que a casa oferece. Sabe? Vamos estudar o que hoje? Aí o coordenador: hoje é o Livro dos Espíritos, parte 3ª, das leis morais, lei de liberdade. Gente, nem tive tempo de olhar em casa. A gente não convence nem a gente mesmo. Mas acho que vai convencer a espiritualidade que a gente é muito atarefado e não teve tempo de pegar lá, porque tem cronograma. Não é de improviso não. Tem um cronograma. Então eu venho para cá sabendo o que vai acontecer aqui. Então eu tenho que ter me perdoe a expressão, a decência de me preparar antes das tarefas que me proponho a realizar na casa, participar na casa.
Essa é a segunda disciplina. A terceira disciplina é a aplicação das duas anteriores. É fácil? A disciplina que Emmanuel propõe? Chico se esforçou. Eu estava lembrando outro dia. Me perdoa, Chico, mas tem uma hora que chega irritante, né, Chico? Porque perguntaram ao Chico na década de 70, baseado na orientação do Espírito de Verdade, do Instruídos, ele perguntaram: Chico, você já leu o livro do Evangelho? Aí ele falou assim: olha, meu filho, eu, desde o início da tarefa com o seu Emmanuel, ele sempre me cobrou a leitura do Evangelho. E para eu não me perder, quando eu termino a leitura, eu anoto no caderninho a data que eu terminei aquela leitura para recomeçar no dia seguinte. E eu já contei, meu filho, 382 vezes que eu li o Evangelho. Na década de 70, ele desencarnou em 2002. Aí eu falei: já passou dos 500, com certeza. Livro do Evangelho e livro dos Espíritos. Ele dizia, para não ficar entediado, ele estudava também a Gênesis e o Céu e o Inferno. Entende? Para não ficar entediado, né? Ainda tinha o livro dos médicos, que dizia que era o livro de cabeceira. Então, a proposta da doutrina, de instruir-vos, não é... me perdoe que eu vou falar. Depois o Luiz vai brigar comigo, mas eu vou falar. Sabe por que as casas espíritas instituíram as palestras públicas? Porque a gente é preguiçoso, não estuda. Então vem na palestra que alguém estudou um tema, vai trazer informação e sai daqui feliz da vida. A minha parte, eu já fiz, não, a minha parte está para fazer. Que é em casa. É instituir para a minha vida um horário. O dia tem 24 horas. Será que eu não consigo tirar 30 minutos para pegar uma obra espírita para estudar? Não é leitura. A leitura ela se torna muito dinâmica. É estudar. Então, quando o Emmanuel fala da gente, para a gente vigiar a pureza e a simplicidade da doutrina, mas como é que eu vou vigiar isso se eu não estudo? Se eu não me aplico na proposta que a doutrina me traz? Todos nós, eu acho que não foi uma boa ideia vir hoje, né? Só está com a cara tudo fechada. Gente que Deus quiser. Né? Porque o nosso objetivo é a gente estudar. A gente não tem outro objetivo na nossa caminhada. Porque alguém aqui sabe que foi, eu também não sabia não, confesso. Os 5 pontos básicos da doutrina espírita, isso está lá na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. Os 5 pontos básicos que Kardec estabeleceu, aqui. Existência de Deus. Deus é inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Questão número 1 do livro dos Espíritos. Não tem a mínima noção que seja isso, né? Está lá. O que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu não sei o que é isso, mas deve ser uma coisa muito grande, né? O segundo item, imortalidade da alma. O espírito é imortal e sobrevive à morte do corpo físico. A gente ainda não entronizou isso. Ainda. Regina, sua mamãe morreu. É mesmo? Foi sepultada lá no cemitério de Pichincha. Como assim? A sua mãe foi. Você fez isso com ela? Coitada, está presa lá. Não, foi o corpo da minha mãe, foi sepultado. Porque o espírito é imortal. Ainda tem aquela situação assim. Eu fiz uma pergunta assim, uma vez. Se vocês quiserem responder, tudo bem, só levantar a mão. Quem aqui acredita que tem um espírito? Levanta a mão. Que é um espírito. Legal. Compraram aonde? Porque eu não tenho, eu sou um espírito. Se comprar, tem nota fiscal, certo? Que eu vou devolver. Sabe? É uma questão de expressão, mas ela simboliza muitas das vezes a nossa dificuldade de entendimento. Porque não foi meu espírito que foi, eu dormi essa noite, meu espírito foi num lugar esquisito. Não, eu fui. O que estava no processo do sono é meu corpo. Que querendo ou não, tu vai largar ele no cemitério para enterrar ou para cremar. Então vocês escolhem. Não tem problema não. Mas nós temos que mudar a nossa terminologia para que o sentimento que a doutrina me propõe, ela seja interior.
dentro de mim, da minha certeza. Entende? E a gente não tem essa dificuldade. Terceiro aspecto da doutrina, a pluralidade das existências. Os espíritos reencarnam em novos corpos para continuar seu processo de evolução moral e intelectual. Mas eu estava analisando. Eu tenho 4 filhas biológicas, mais umas 20 de coração, sempre arrasto uma comigo, né? E 7 netos biológicos, mais uns 30, com carinho. Na próxima existência, eles podem reencarnar no Japão e eu lá na Coreia. Não vamos nos encontrar. Então, por que essa ideia de posse? Meu filho, meu neto, olha, mexe comigo, mas quando se mexer com meu filho, eu viro. Devia ser virar anjo. Não é? Eu estou mais perto de quê? Do bicho, do animal ou da angelitude? Se eu viro um bicho, eu estou perto da animalidade ainda. Então eu não entendi o processo da reencarnação, aonde eu tenho que cultivar a amizade e carinho do maior grupo que eu possa. Vai. Comunicabilidade dos espíritos. É possível a comunicação entre os espíritos desencarnados e desencarnados por meio da mediunidade. Eu não sou médico. Não escuto nada, não vejo nada, não falo nada. Eu sou uma pedra. E bom, porque Moisés tirou pedra da água da pedra, né? Se você é uma pedra, já tem alguma utilidade, beleza. Mas se você não é médico, eu não sou médico, que bom, nem obsediado você vai ser. Claro, porque a obsessão é necessária a percepção de um espírito sobre a minha vontade. Kardec diz que todo aquele que sente em qualquer grau a presença de um espírito é, portanto, médico. Então, se eu ainda tenho dúvida que eu sou médico, eu recomendo estudo o livro dos médicos. É falta de estudo, não é de entendimento, não. E aqui está o último ponto básico. Pluralidade dos mundos habitados. Existem outros mundos do universo, além da Terra, habitados por seres em diferentes graus de evolução. Não dá para você falar, o espírita, usar a terminologia de ET, extraterrestre, porque nem você é daqui. Nós somos espíritos migratórios. Tem um amigo, eu falo com o maior filósofo que tem lá em Jacarepaguá, Miguel Labolita. Se ele ver o vídeo, ele vai querer me bater depois. Mas ele fala pra gente que o nosso passaporte espiritual, a gente já deve estar no terceiro passaporte, está todo carimbado. Você, um planeta, outro planeta, vai para lá, agora esse 50 mais, vai para outro. Por quê? Porque somos espíritos ainda em processo de evolução. Nenhum de nós começou a nossa trajetória aqui na Terra, criado simples e ignorante, como está lá na Gênesis. Não é o nosso caso. Nós somos espíritos trazidos de outra esfera. Aí o espírita, para tomar uma coisa mais glamourosa, eu sou um exilado de Capela. Coitado. Os exilados de Capela falam para a gente na Caminho da Luz que grande parte, ou seja, 90% já retornaram ao planeta de origem deles por terem entendido a necessidade da modificação moral. Provavelmente a gente, eu particularmente, é de um planeta que tinha lá longe, na outra galáxia, que ninguém aguentava lá, e jogaram para cá, porque Jesus é caridoso. Então, se nós não compreendemos os pontos básicos da doutrina, como você vai ser fiel a algo que você não conhece? Daí a nossa dificuldade de alguém na rua, quando você está conversando com uma pessoa, em qualquer livro, e a pessoa fala assim, você é cristão? Hein? Não, eu sou católico como praticante. Vai dar muito trabalho para explicar. Não, eu tenho a satisfação de dizer que eu sou espírita. Por quê? Porque me leva à proposta do autoconhecimento e da autotransformação. E quando eu estou preocupado em mudar o corpo, tem uma frase do Chico, que eu gosto muito. O Chico diz, para encerrar, que o primeiro passo para a sua existência dar errado, o primeiro,
é querer agradar todo mundo. O segundo passo para a tua existência dar errado é querer que todo mundo te agrade. A proposta da doutrina é fazer com que eu, me conhecendo, eu possa me transformar. A gente vinha andando para cá, tem uma frase do Divaldo que eu gosto muito. O Divaldo, palavras de algo dele, fala assim: Divaldo, Dona Fulana não gosta de você, fala mal de você. Aí Divaldo falou: eu fico triste, mas é problema dela. Porque se eu não gostar dela, aí é problema meu. E eu muitas das vezes passo uma existência querendo agradar o outro. E me desagrado. Eu falto com respeito comigo. Eu tenho uma escassez de amor pessoal muito grande, porque a orientação do mestre é: amai o vosso semelhante como a ti mesmo. E se eu não exercer o alto amor, jamais poderei amar o próximo. Graças a Deus. Meu amigo, foi uma aula de espiritismo aqui pra gente, né? Trazendo assim esse momento de reflexão para todos nós, e te agradecer pela oportunidade de se preparar, de estudar, de trazer essas informações para a gente, porque a gente sabe também que nós somos os primeiros beneficiados quando a gente abre alguma coisa para ler, né? A gente é sempre agraciado com esse momento. Nós vamos então pedir aqui nesse momento que a gente possa se preparar para o passe, para que possamos dar continuidade à segunda parte do nosso trabalho. E assim vamos nos colocando mais uma vez à disposição do plano espiritual, pedindo que possamos fazer a nossa parte, pedindo que possamos estar um pouco, a cada dia, mais alinhados com a proposta de Cristo, sabedores que somos, que ainda precisamos de muita coisa, mas como diz o nosso amigo, nós precisamos nos preparar, ter a disciplina para nos entendermos mais, para termos compaixão com os outros, para que possam ter conosco quando necessário for, para nos amarmos, para poder amarmos melhor também o próximo. Diante de todo esse trabalho que chegou para a gente hoje, nós possamos ir para os nossos lares melhores do que chegamos aqui, na certeza que chegando em nossos lares encontraremos da forma que deixamos ou melhor ainda. Que a graça do nosso Senhor